Muito bom dia, nação. Logo cedinho já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. E na manhã desta quinta-feira, o Flamengo está se preparando hoje para poder enfrentar o Red Bull Bragantino e tem oportunidade aí de subir na tabela. Isso porque o Atlético Mineiro empatou com o Fluminense, o Palmeiras perdeu para o Bahia de 1-0. Meus amigos, o Flamengo pode dar uma subidinha aí na tabela caso vença hoje o Bragantino. Vamos ficar de olho nessa partida, vamos ver como o Flamengo vai jogar. Tem aí os comentaristas trazendo as últimas informações do Flamengo, também sobre os novos reforços do Mengão. Tem jogador que foi oferecido ao Flamengo. Vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal. Tem um palpite também do João Guilherme, mas eu gostaria que você fizesse o seguinte: você acredita hoje que o nosso Mengão vai fazer uma boa partida, que vai ganhar, vai fazer essa vitória, vai trazer essa vitória, né, para o Rio de Janeiro de volta? Porque a partida é fora de casa, então explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte aqui do canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês. E vamos trazer hoje para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você estará ligado nas notícias do Mengão. Você que está aí se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, tomando o seu cafezinho, vamos aqui para as notícias do Mengão. Crédito desse vídeo, o canal do João Guilherme, canal ESPN Brasil e canal S1 Live, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. E no Flamengo, treino intenso para manter a boa fase. O time está invicto a 10 jogos e busca a 5ª vitória consecutiva. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci, se não trocar essa foto, eu não vou participar do Foot Crush. Tô falando. Rodou. Falta pouco para os rubro-negros matarem a saudade de ver o time de coração jogando. Embalado, o elenco está se preparando para enfrentar o Bragantino na quinta-feira. E quem segue em transição são os jogadores Gabigol, Matheus França e Mateuzinho. O camisa 10 vem se recuperando de uma lesão no quadríceps. Já Matheus França teve dores na lombar, enquanto Mateuzinho sofreu uma fratura na tíbia e está no processo para o retorno aos gramados. A atividade desta quarta-feira irá definir se Gabi e Matheus França viajam para Bragança Paulista. A tendência é que Gabigol deva se juntar ao restante do grupo. E assim como foi na partida contra o Grêmio, a opção é que o atacante jogue uma parte do duelo e seja substituído, seguindo o controle de minutagem feito entre o departamento médico e a comissão técnica. A dúvida também está por conta dos atletas que estavam nos amistosos: Ayrton Lucas, Pedro, Vidal, Pulgar e Varela. O camisa 9 e Ayrton Lucas encaram a viagem mais longa, vindo de Portugal, e são aguardados no CT para realizarem as avaliações. Já o trio de estrangeiros tem uma programação diferente. Como as seleções de Chile e Uruguai entraram em campo na noite de terça, Vidal, Pulgar e Varela viajarão da Bolívia e do próprio Uruguai diretamente para Atibaia, onde o Flamengo ficará concentrado para a partida. O rubro-negro está a 10 jogos sem perder e quer mais uma vitória fora de casa para se manter no G4. O time é o terceiro colocado, com 19 pontos. O Fla viaja hoje à tarde para enfrentar o Bragantino amanhã, às 9h30 da noite. Muito bem. Ô, Vene Casagrande, barulho de drone, por favor, DJ Careca. Eu queria atualizações, por favor, em relação a Gabigol. Você já sabe, ele vai viajar, não vai viajar, vai... O Flamengo até botou um mistério aí nas redes sociais, uma foto dele treinando, mas de não fato... pra você. É. Lembra quem assiste. Mas, assim, de fato, ele participou de uma parte do treinamento com os demais jogadores, mas ele não vai viajar para Bragança Paulista para encarar o Red Bull Bragantino, tal como o Matheus França. Como? Tal como. Nossa, viu, Pedrosa? Ele tá fazendo aquela apostila, curso de concurso. Renê Pasquale. Tô lendo um livro. Mas aí o Matheus França também não viaja, ou seja, 2 desfalques importantes, na minha opinião, do mesmo setor, né, o setor ofensivo, e aí fica a dúvida, quem vai começar a partida como titular? O São Paulo não indicou o time titular, ele misturou, fez um treinamento tático com todo mundo misturado, não teve reserva contra titular, não teve isso, mas eu acho, repito aqui o que eu falei durante a semana, na minha opinião, talvez seja uma oportunidade perfeita para o Bruno Henrique começar como titular, seria a primeira vez pós-lesão no joelho dele. Então fica aí esses 2 desfalques importantes, o São Paulo, portanto, não tendo Gabigol nesse primeiro jogo pós-data FIFA. E você falou sobre isso ontem. Só uma atualização antes de passar a bola para o Pedrosa. Ayrton Lucas e Pedro, que se apresentaram hoje pela manhã, depois de representar a seleção brasileira, eles vão viajar para Atibaia, mas ainda não tem presença garantida no campo, porque os 2 serão reavaliados.
Lembrando que o Ayrton Lucas ficou 75 minutos em campo e o Pedro ficou 33 minutos. Viaja pra garantir, aí dá uma, às vezes até avalia. Lembra com o Guerreiro, quando isso acontecia muito? Às vezes ele eu lembro até um voo do Arrascaeta, uma vez que teve um jogo com a seleção uruguaia no Japão, ele veio direto pro Maracanã. Direto. É verdade. E jogou, inclusive. Eu não vejo, não pela importância do jogo, que todos os jogos são importantes, mas eu acho que é um momento de você poupar o atleta, principalmente o próprio Ayrton Lucas. Quem foi o destaque da derrota do Brasil ontem mesmo? Pô, eu ia até falar isso, Quem foi o destaque da derrota do Brasil ontem? Não, é só pra eu saber, assim, eu tô meio curioso. O que o Mané fez ali? O Ayrton Lucas não foi bem. Não, Não, eu dou acesso que é de César, pô. Quando é pra elogiar, eu elogio. Só pra Ayrton saber. Lucas, ontem... Ah, mas vamos lá. Parte física pesou, né? Mas enfim. Vamos lá, e gente, eu adoro o Ayrton Lucas, tá? Eu elogio ele aqui o tempo inteiro, estou implicando com o Vene. Eu acho que o Bruno Henrique tem que receber essa oportunidade, talvez não como um centroavante, como a gente espera, aquele cara para ser a referência, mas para flutuar no campo de ataque, porque o Bruno Henrique tem muita qualidade. Já falei aqui, apesar dele ser um jogador de lado de campo, é um cara que cabeceia muito bem, isso é óbvio para todo mundo. Cansou de fazer gol de cabeça, inclusive o gol que ele fez no seu retorno foi assim. Então é um jogador que tem tudo para poder ser titular aí do Flamengo, para poder continuar na sua crescente e até pensando naquilo que a gente vinha conversando na semana passada. Entender qual é a margem de evolução do Bruno Henrique para saber se você renova, se você não renova. A Fernanda gosta de renovar por gratidão. Eu não adoro, gosto. gente. Eu detesto. Eu acho um absurdo o que fizeram com o Fábio no Cruzeiro. Eu Não, tenho mas essa aí chance. Mas aí é diferente. outro ponto. O Fábio tinha muita bola e como ele tinha tá bola sendo um ainda. dos melhores Sim. goleiros do futebol brasileiro. O Mas Bruno o- Henrique eu não sei. Exemplo, você renovaria então com o Rodrigo Caio no Flamengo? Não sei. Ah! Eu ia chegar e falar. Titubeou! Tiquinho Soares, né? Que é mais fácil fazer essa associação bom. na minha cabeça. Passou os anos, Tiquinho, pô, ganhou um monte de coisa. Aí Tiquinho não tá tão bem. Eu ia Cheio chegar, de lesão. Tico, tu quer ficar? Eu quero. Então vamos ficar. Não. A gente faz umas outras coisas. Você pode, né ajudar aqui no clube, sei lá. Nessa data FIFA, dos 4 grandes, a expectativa maior que eu tô é do Flamengo. E eu posso explicar o porquê. Porque você é flamengocentrismo. Não é isso, sabe? Porque o Sampaoli, ele chegou durante a temporada. Ele não teve um tempo para trabalhar. Se antes a gente não podia cobrar o Sampaoli por melhora no time, por uma evolução muito grande no time, eu acho que até podia ter a cobrança, mas não da maneira que estava sendo. Agora a cobrança tem que vir. Porque o Sampaoli teve tempo para trabalhar. Ou seja, ele tem que fazer o time jogar. Além, é claro, da parte física dos jogadores. Que era algo que ele sempre reclamava, ele sempre questionou a parte física e ele teve esse tempo. Então eu tô com uma expectativa muito boa para esse jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Mas é um jogo, o Bragantino historicamente, Mauro, é uma pedra no sapato do Flamengo, né? Mesmo desde a década de 90, o Bragantino normalmente complica jogos pro Flamengo, né? São 6 vitórias do Bragantino, 6 empates, 5 vitórias do Flamengo. Nos 3 últimos confrontos, já como o Red Bull Bragantino atuando em Bragança, o Flamengo perdeu 1 e empatou 2, não consegue vencer. O Cleiton falha em vários jogos contra o Flamengo, fecha o gol, o goleiro deles. Impressionante o goleiro do Bragantino. Contra o Flamengo ele joga, acho que é o único jogo que ele joga para valer mesmo contra o Flamengo. Todo ano é isso. Aí você vê contra a Palmeiras, falha, sai mal do gol, toma uns gols bizarros. Contra o Flamengo ele fecha o gol. Tem acontecido isso já nas últimas temporadas. É um jogo chato e é um jogo de afirmação para quem tenta se consolidar ali no bloco de cima da tabela. São 10 jogos de invencibilidade, mas nem todos os jogos foram bons, alguns foram ruins nesse período. E muitos jogos em casa por conta dos clássicos com o Fluminense e Vasco, né, que fizeram com que houvesse uma concentração de jogos no Rio de Janeiro. Né? Contra o Vasco, por exemplo, o mando foi do Vasco, mas o jogo foi no Maracanã. Então o Flamengo acabou fazendo jogo com o Cruzeiro, com o Grêmio. Agora são 2 fora, né? Foram jogos seguidos em casa. Que foi, no caso, com o Cruzeiro, com o Vasco, aí foi no Rio, uma banda do Vasco, com o Grêmio, aí de novo em casa. Aí teve o Copa do Brasil, Fluminense, obviamente no Rio de Janeiro, né? Os 2. Então foi uma concentração de jogos em casa. E agora o Flamengo tem que sair o Racing, né? Já tinha jogado fora, jogou em casa, Libertadores. Então coincidiu de muitos jogos em casa e jogos clássicos. E agora o Flamengo faz 2 jogos fora, né? Jogos aqui em São Paulo, esse primeiro contra o Bragantino, domingo contra o Santos. Então depois dessa reação, que teve muitos jogos no Rio de Janeiro, é hora de jogar bem e vencer fora de casa, né? O time está no momento, acho que bom,
E eu acho que se o Felipe Luiz não jogar um jogo de hoje, eu vou perguntar mais uma vez o que ele faz no elenco do Flamengo. Por que renovaram o contrato? Porque se ele não serve nem para ser reserva do Ayrton Lucas num momento que o jogador já vem com muitas partidas, né? Joga muitas partidas, um dos que mais tem ficado em campo. Ainda vai e joga pela seleção, lá do outro lado do oceano, na Espanha e Portugal. Então, para que o Felipe Luiz no elenco? Ele tem que jogar, não é possível. Eu entendo o Léo Pereira em algumas situações ali de emergência, mas a lógica, então, tem que perguntar ao Sampaoli, você não conta com o Felipe Luiz? Porque aí não tem sentido, gente. Tem um jogador no elenco para quê? Até pela história que ele tem no clube. Né? Vamos ver. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho que hoje vai ser o Felipe Luiz. E tanto tempo sem jogar uma partida inteira, imagino que ele já esteja em condições, né, de fazer um bom jogo. Um bom jogo. Tenho visto também, vi alguns vídeos na rede social, lá no Rachão, lá, brincadeira com o Gerson, né? Então, vamos pro jogo a Vera agora. Tá na hora. E o Sampaoli já curtia ali, tinha até aquela história que ele andava de bicicleta, né? Ia de bicicleta pro CT do Santos, aí roubaram a bicicleta dele, aí deram uma nova, né? Ele ia pedalando, de boa ali, tranquilo ali, para fazer o treino do Santos. Então ele parece ser um cara que curte esse estilo de vida, né? Então eu não consigo imaginar, depois duas passagens pelo Sevilha, uma pelo Olympique, onde ele não quis ficar, por uma série de razões lá que levaram a sair, daquele jeitão dele, algum convite que possa seduzi-lo agora. A seleção argentina não vai mais. Do Chile já treinou. A do Brasil ele não vai. Europa, quem vai chamar o Sampaoli agora para treinar um time na Europa que vai virar a cabeça dele? Então é pouco provável mesmo que aconteça. Tudo depende da capacidade dos dirigentes do Flamengo de entenderem que ele pode nesse ano ganhar títulos e pode de repente não ganhar títulos. Mas ele está começando um trabalho que é uma reformulação, inclusive, interessante no próprio elenco do Flamengo. Essas contratações estão apontando nessa direção. Você vê agora a chegada de jogadores na faixa dos 25, 26 anos de idade, que são jogadores ainda com 5, 6, 7 anos ainda para dar um bom caldo, né, pelo menos, até os 30 e poucos anos. Um time mais jovem, um time de outra característica. O Luiz Araújo, jogador rápido, que o Flamengo precisa pela direita, está vindo aí. Ele quer o Alan para ter mais um homem ali, um volante, que ele precisa de um homem ali do meio campo com essa característica. Vai chegar o Rossi, então o Flamengo vai ter 3 goleiros brigando por posição, um mais jovem, um mais experiente, um mais intermediário. O Rossi tem a idade entre um e outro. A maneira como o time se comporta, a mudança, a torcida não está pegando no pé. Então a diretoria que tem que bancar isso aí. Se a mãe tiver uma estabilidade, vai ter em algum momento, entender que tem que haver um trabalho de mais longo prazo. Ano passado o Flamengo ganhou os 2 títulos muito importantes, mas o Flamengo terminou o ano sem nada, gente. O Flamengo estava jogando nada, o Flamengo já foi campeão jogando pouco. A saída do Dorival Júnior, ela se deve a isso. Não vou voltar nessa discussão se foi certo ou foi errado. Eu já falei o que eu acho. Para quem não sabe, sempre digo e continuo dizendo, eu deixaria o Dorival, pelos títulos ganhos, ter uma oportunidade de começar uma temporada, mas eu cobraria dele, numa conversa, se eu fosse dirigente, o porquê daquele comportamento do time depois do jogo com o Vélez, onde só caiu. Foi um show de bola na Argentina. O Vélez é fraco, eliminou o River Plate, estava bem no Campeonato Argentino, fazia boa campanha, o Flamengo deu um banho no Vélez. Os argentinos ficaram boquiabertos até hoje falando desse jogo. E ele fala uma outra coisa, o Flamengo foi campeão sem o Rodrigo Caio e sem o Bruno Henrique. A gente não fala isso aqui no Brasil, lá eles falam. 2 titulares importantes daquele título contra o River Plate estavam machucados, os caras ganharam ainda e deram aquele banho de bola, eles comentam isso lá, quando falam do Flamengo do ano passado. Mas o Flamengo não tinha mais nada no ano passado no final, o time estava uma bagunça. Jogadores se dando férias, ninguém queria mais jogar, perdendo jogos para times fracos, uma falta de respeito até com o próprio título do clube. Você não pode ser o campeão mundial dos pesos pesados, ganhei com o cinturão, vou fazer uma luta que não vale o título, vou tomar uma porrada na cara no primeiro round, um soco e vou cair no chão, beijar a lona. Eu sou o campeão, eu tenho que honrar meu cinturão. Eu sou o campeão da Libertadores, eu posso perder para o Avaí, meu amigo. Todo respeito ao Avaí, rebaixado. Eu não posso sofrer para empatar com o Juventude. E o Flamengo fez isso. Resultados ridículos, atuações ridículas. Eu achava incrível como as pessoas achavam que eu não... não, final de temporada. Sim, mas vai ter uma... É isso aí? Porque já vinha mal, né? Então, acho que é muito importante, com ou sem título, o Flamengo terminar o ano assim, ó, crescendo, subindo, jogando mais. Que aí você sabe que tem um processo em andamento. Porque se o time terminar esse ano, campeão ou não, jogando futebol melhor do que joga hoje, ou do que jogava há um mês, não tenha dúvida, ano que vem vai ser um ano muito mais forte. O Flamengo tem que ser um time mais coeso, competitivo e regular, com um repertório de jogo que ele já demonstrou, por exemplo, contra o Fluminense. Tudo que ele falou nessa entrevista de paixão pela bola, de não abrir mão da posse de bola e tudo mais, com o Fluminense ele abriu mão.
Porque foi um jogo peculiar. Eu falei muito sobre isso depois. Gente, esse não vai ser o Flamengo. Nem pode ser. Para esse jogo, funcionou. O mata-mata, um jogo específico, contra um adversário que gosta muito da bola, e ele resolveu jogar de uma forma diferente. E funcionou. Tudo bem, mas essa não pode ser a tônica. E ele fala claramente isso nessa longa entrevista para a TV do clube, Flá TV. Ele fala claramente isso. Olha, tem que querer a bola. Tem a parte que eu acho muito boa, que ele fala do chutão, até gravei um vídeo sobre isso, ele falando que ele veio acompanhar o Valdívia quando ele treinava a seleção chilena. O Valdívia era jogador do Palmeiras, e que a torcida vibrava quando alguém dava um chutão. Não é do Palmeiras, todas são assim no Brasil. Todas são assim. E ele falou, mas o que é isso? Por que as pessoas estão vibrando? Um chutão, o cara se livrou da bola, né? E ele dizia, não tem que dar um chutão. Aí o entrevistador ainda falou, não, mas final do jogo, até entendo isso, final do jogo, você está num perrengue, no sufoco, o chutão é celebrado, mas é um contexto muito específico. É o chutão, né? do alívio, né? A bola está dentro da sua área, o adversário pode marcar o gol de empate, você está ganhando por um gol, 2-1, 3-2, 1-0, aí de repente aparece aquele pé salvador, manda a bola lá pro céu, aí você fala, afastou o perigo, né? Então faz sentido. Agora, acontece, primeiro tempo de jogo, às vezes 5 minutos, o cara vem rasgando, dá um chutão, comemora, todo mundo, epa, que isso? Não, desarma o cara, toca do lado, sai jogando, fica com a bola. Eu achei bem importante isso que ele falou, uma mensagem importante, não só para o Flamengo, não, para a gente pensar sobre o futebol. O chutão é o último recurso, é uma coisa assim para total desespero, você tem que romper uma jogada do adversário, você tem que procurar ficar com a bola. E o Flamengo não teve essa preocupação contra o Fluminense. E eu acho isso positivo. Você tem que se adequar a alguns jogos. A tônica, a linha de trabalho, a forma de jogar do Flamengo não será essa. Mas contra esse adversário, a minha artimanha foi justamente fazer o quê? Deixar a bola com ele, tentar fechar os corredores, dificultar o jogo do Fluminense dessa maneira e buscar. E ele venceu o jogo. Ele eliminou o Fluminense. E no primeiro jogo jogou bem melhor, com 11 contra 11, com 11 contra 10, tendo mais a bola até em alguns momentos. Então, isso é importante, diversidade de jogo, isso você consegue com o tempo, só com o tempo. O Flamengo tem hoje um elenco bom, bons jogadores, tem jogadores sendo recuperados, e tem um técnico fazendo um trabalho que está ainda no começo, mas que tem muitas perspectivas interessantes. Agora tem que ter paciência, né, gente? Aí o Flamengo faz um jogo contra o Racing, um jogo chato, difícil, encardido, ganha 2-1, o Racing fez um jogo excelente no Maracanã, muito competitivo. Aí tem o cara que olha a tabela do Campeonato Argentino, tá mal colocado, gente, esquece. O Fortaleza era a lanterna do Campeonato Brasileiro no ano passado e classificou na Libertadores, eliminou o Colo-Colo, que é um time grande do Chile. Se você pegar no cenário internacional, Fortaleza e Colo-Colo, Colo-Colo é muito maior, já foi campeão, inclusive da Libertadores. Fortaleza nem disputava nada, ficava na terceira divisão há pouco tempo. O Fortaleza hoje é um clube organizado, tem uma boa equipe, contrata jogadores aqui no sul-sudeste, agora mesmo o Marinho está indo para lá. Mas o argentino e o chileno que olhassem para aquele grupo, aquela tabela, né? Esse time aqui é ruim, ó. Ele está em último no Campeonato Brasileiro. Era circunstancial, porque ele priorizou a Copa Libertadores e ele começou a pagar um preço no Brasileirão. Quando foi eliminado de tudo, ele arrancou e pegou outra vaga da Libertadores. São Paulo não conseguiu, Botafogo não conseguiu. Com SAF e tudo. E o Fortaleza conseguiu. Porque é uma boa equipe. Então, olhar a tabela do campeonato do país não é a única maneira, não é a melhor maneira, digamos. Você tem que ter um olhar um pouco mais profundo. O Racing perdeu vários jogos seguidos lá. Mas contra o Flamengo fez um jogo muito bom. Foi um jogo competitivo, jogo duro de Libertadores, jogo chato, Flamengo numa sequência de partidas. Aí ganhou 2-1. Mas não jogou. Gente, não vai jogar pra cacete todo jogo. Tem jogos que você vai ter que ganhar do jeito que vai ser possível. E o time ganhou, porra. Os caras que vieram do banco fizeram a jogada do gol. Agora mesmo, jogou contra o Grêmio, ganhou 3-0, né? O Grêmio teve chance e tudo e tal. Acho que o time se expôs muito, o Flamengo. Mas ganhou 3-0 do Grêmio, cara. O Grêmio perdeu muitos gols, tava 2-0. Quando o Grêmio perdeu aqueles gols todos, tava 2-0 já. Foi no desespero, foi que nem a Inter contra o Manchester City. Quando teve as grandes chances, foi no desespero no final do jogo, porque tava perdendo o título. Então, assim, não foi bom, tão bom. Acho que foi um time muito vulnerável contra o Grêmio. Mas não foi uma atuação ruim. E as pessoas querem o quê? Que o Flamengo tenha essa excelência toda já? Com pouquíssimo tempo de trabalho? Eu acho que tem... Olha, eu acho que o São Paulo, se deixar de trabalhar, e acho que dessa vez a diretoria tá apoiando o técnico, a saída do Marinho evidenciou isso, né? E você que o Marinho saiu fazendo um vídeo se desculpando e admitindo o erro dele. Isso é muito importante. Porque aquilo tem toda a pinta de que conversaram com ele, né? Tipo, Marinho, vamos fazer a rescisão agora? Vem cá, você fez uma bobagem. Pô, fala aí com a torcida, grava um vídeo aí e tal. Ou seja, ele tá saindo por uma disciplina. Principalmente por isso.
Então é um sinal assim, olha, agora que a gente não vai admitir certas coisas, vamos ver se vai ser assim mesmo, né? E quem decidiu foi ele, né? Foi o Sampaoli, afastou, e depois teve a coletiva, eu não lembro qual jogo, perguntaram sobre o Marinho, e ele fala, não, o Marinho vai seguir o caminho dele em outro clube, que ele seja feliz, mostre o seu potencial, como que ele diz, eu não conto mais com ele. Ele falou isso abertamente numa coletiva, então eu acho que existem boas possibilidades. Tudo depende de deixar o homem trabalhar, dar tempo ao tempo, deixar as coisas acontecerem. E o Flamengo tem interesse, né, Mauro? Em zagueiro, já tinha, né? O Sampaoli pediu a contratação de mais um zagueiro. A informação que a gente tem é que o Rodrigo Caio e até o Pablo, caso chegue proposta, possa sair. Já tinha surgido o nome do Lucas Veríssimo, de outros zagueiros, né? Com comentários sobre Samir, etc. Eu não tenho informação nenhuma, nunca tive do Samir, não consegui confirmação com ninguém. E agora, né, o Fred Gomes, né? Grande abraço para o Fred, meu amigo. Trouxe a informação aí do David Sanches, né, que foi oferecido ao Flamengo. E aí tem alguns fatores que eu acho interessante, né? Antes da gente até avaliar a capacidade ou não do jogador, a última temporada ou não do jogador, mas que é uma coisa que não é rotineira, Mauro. Um jogador de 27 anos, zagueiro, que está na Premier League, oferecido e interessado em jogar no Flamengo. Eu acho que é algo que mostra também como o Flamengo está ficando cada vez mais atrativo, né, Mauro? O Davinson Sanches, é importante entender o seguinte, ele foi oferecido por um desses agentes de mercado. Eu até acho que, sei lá, acho que a gente dá muito espaço para discutir essas coisas. Não existe negócio, gente. Não tem ninguém. Existe o que eu falo, a imprensa em geral. Não tem negócio nenhum aí. Isso é o seguinte, é um agente do mercado que chega e pensa, pô, o Davinson Sanches está bem no Tottenham? Se estivesse bem, não ia ser negociado nunca com o time sul-americano. Ele ia ficar no Tottenham ou mudar para um outro time da Premier League. A temporada dele foi um horror, péssima. Já vem mal há muito tempo, tá? Até publiquei no Twitter os números dele. Ó. Ele fez 24 jogos apenas na temporada passada pelo Tottenham, e a temporada do Tottenham foi uma coisa medonha. Perdão. Só 8 como titular. Desses 8, só em 4 ele jogou 90 minutos. Ou seja, ele jogou muito pouco. Aí, como titular, ainda fez um jogo pela Copa da Liga e 3 pela Copa da Inglaterra. E na Champions, ele jogou 2 partidas saindo do banco de reservas, atuou somando tudo 19 minutos. Jogou muito pouco, muito mal. Hoje até, eu conversei agora cedo com o Renato Senise, companheiro do nosso jornalista da DAZN e do Correspondente Premier, o ótimo podcast de Premier League lá com o João Castelo Branco e a Nathalie Gedra. E o Renato torce pelo Tottenham, inclusive lá em Londres, né? Ele mora lá e torce pelo Tottenham lá. Então é um cara que vê todos os jogos, participa de todos os jogos, acompanha todos os jogos do time do Tottenham, e ele dizia, Mauro, dá até pena às vezes de ver, porque assim, ele tá totalmente inseguro, ele erra demais, a torcida não gosta dele, ele não consegue jogar, jogou com uma expectativa muito grande, não conseguiu se vingar, e essa temporada, a última, foi uma coisa medonha no meio de tudo de ruim que aconteceu com o time. Então é um jogador super em baixa. Ele pode ser recuperado? Pode. Agora, vem cá, ele tem um ano de contrato, o Tottenham vai liberar de graça? Quanto ganha a criança dessa aí? Né? Lá paga por semana. E é em Libra. O cara desse vai custar o quê? 1,5 milhão por mês, fora tributos? É muito dinheiro, gente. Um jogador em baixa. Agora, se chegar amanhã o Davinson Sanches para ganhar um salário bem mais baixo, jogar no Flamengo para reconstruir a carreira, eu acho legal. Olha, o Tottenham liberou, fica um ano aí emprestado, no final do ano ele está livre, o clube não quer mais ele, e ele aceita um salário aqui, sei lá, um salário mais baixo, né? Um salário que não seja um investimento, porque o investimento é muito alto. Então, você acha o quê? Que vai ficar pagando 1,5 milhão para tudo que é jogador? Não é folha de pagamento que aguente, o Flamengo já tem uma folha altíssima. Então, acho que valeria a pena num cenário assim, muito favorável. Quer tanto vir pro Flamengo? Eu tenho para você isso aqui, ó. Se você for bem pra cacete, jogar muito bem, for titular, atingir tantas metas, aí eu faço um contrato de 5 anos contigo e te pago 3 vezes mais. Que aí você prova que você vale. Aí tem gente que fala assim, mas o Gustavo Gomes é diferente. O Gustavo Gomes estava no Milan, ficou só uma temporada ali em que ele não era titular e ficou meio num limbo. Aí o Flamengo tentou contratar na época, mas não tinha tanta bala, e o Palmeiras, com o Alexandre Matos, foi lá e contratou o Gustavo Gomes. Agora é porque o Gustavo Gomes é um jogador que estava lá no Milan e não se firmou. O Milan estava uma bagunça também danada, né? Como o Tottenham estava esse ano também. Tem isso, a gente tem que dizer. E deu super certo no Palmeiras, que todo zagueiro que está embaixo vai dar certo. O Gustavo Gomes deu certo, então não é assim. Não, e o Gustavo então, acho Gomes,
Só veio para o Brasil com o salário que veio também, porque estava em baixa, porque também senão não ia vir. Né? E não é barato. E não é barato também, não. Não é barato. Não veio tão barato, não é barato. Agora, se o Davidson Santos quer vir pro Flamengo, se eu sou o Flamengo, fala, pô, gente, tá legal, olha, eu pago tanto aqui para ele. Se você conseguir liberação do clube inglês sem custo e ele aceitar ganhar um salário X, a gente dá a chance dele se recuperar. Porque ele está em baixa. Ele está muito em baixa. Então as pessoas têm que entender isso. E outra coisa que eu tenho pensado, já falei isso antes, acho que o Vidal é um exemplo disso. O futebol aqui no Brasil, depois do fenômeno de 2019, Jesus / Sampaoli, os técnicos que mudaram o patamar desse negócio todo, foram eles, abrindo portas para outros, o nível subiu. O jogo está mais intenso, o jogo está mais bem jogado em alguns momentos. Então, para o veterano que vem para cá, já está mais difícil de se firmar. Alguém acha que o Vidal não se dedica, que o Vidal não dá carrinho, que o Vidal não... O Vidal corre, cara. Não consegue. Tá mais difícil para ele. Ele não conseguiu se achar. Não é falta de vontade. Eu não vejo falta de vontade, pelo contrário. Mas ele não consegue corresponder, porque já está com muita idade e o jogo está mais pegado, o jogo está mais brigado. Então, é só para citar um exemplo. Então, trazer jogador... O Davidson Santos é novo, tem 27, mas está muito em baixa. Então, assim, se você quer fazer um negócio de ocasião, aí pensando com cabeça de negociador, tá bom, é um jogador jovem ainda, com uma boa idade, com uma passagem pela Premier League, está muito em baixa. Eu sou um dos maiores clubes da América do Sul e eu posso pagar bem, mas não vou pagar essa fortuna. Você vem para cá um ano, consegue a liberação do seu clube aí, emprestado um ano, que aí no final acabou o contrato, ele pode fazer quando ele quer. Empresta por um ano, velho, eu te pago isso aqui. Um salário mais módico. Mais módico é 500 mil reais. É módico. Puta salário, pelo amor de Deus, gente. Eu moro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tá perto da Colômbia, mais perto de casa. Não tá tão perto, a Colômbia é longe, mas muito mais perto do que da Inglaterra. E você vai jogar aqui Libertadores, vai jogar aqui no Flamengo, vai jogar com os caras aqui que são bons, um time competitivo. Agora, se você for titular, se você atingir metas, né, estabeleça as metas altas. Se firmar nesse 1 ano de contrato, até o meio do ano que vem, aí nós fazemos um contrato de 4 anos, ou 5 anos, ou 3 anos, não sei, aí vai, negocia, e eu duplico, triplico isso aqui. Eu te dou um bônus no final. Se você for campeão jogando X% como titular, eu te pago tanto em dinheiro. Topas? Ah, não, eu quero garantido... Vamos imaginar aqui, 1,5 milhão de salário. Pô, obrigado, tchau, cara. É o que eu faria. E, assim, isso depois também de avaliar mais profundamente as razões que levaram o jogador a jogar tão mal nessa temporada. Teremos um Red Bull Bragantino e Flamengo muito interessante. Bragantino, 12º colocado com 14 pontos. E o Flamengo em ascensão no campeonato. Está chegando ali nos primeiros colocados. É o terceiro com 19. Não perde há 10 jogos. Última derrota do Flamengo foi no início do mês de maio para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. De lá para cá não perdeu mais. E o Flamengo teve aí um tempo pela primeira vez com o Sampaoli para treinar, se preparar. E é um time bem superior ao Bragantino. Não é fácil jogar em Bragança Paulista, mas o Flamengo é melhor. Então, para mim, dará Flamengo, porque o Sampaoli está encaixando o time está arrumado. Vai ser um osso duro para o Braga. Vai dar Flamengo. Flamengo 3, Bragantino 3-1 para o Flamengo. Então essa daí, nação, essas foram as últimas informações do Mengão, e o Flamengo então entra em campo nessa quinta-feira. E nós vamos ver aqui, a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento, né? Isso teve a partida aí do Palmeiras, né? Que o Palmeiras perdeu para o Bahia. Então, nesse momento, olha só que interessante. O Botafogo tá com 10 partidas, né? Tem 24 pontos. São 24 pontos. O Palmeiras já tem 11 partidas, com 22 pontos. E o Flamengo tem 10 partidas com 19 pontos. Então, se o Flamengo vencer hoje o Red Bull Bragantino, o Flamengo vai a 7 vitórias, né? Então, o Flamengo passaria aí o Palmeiras, né? Chegaria a segundo colocado do Campeonato Brasileiro, mas para isso tem que vencer. O Atlético Mineiro empatou com o Fluminense, ficaram lá na partida em 1-1. Então, tá em quarto colocado, não tem como mais passar o Flamengo nessa rodada, e tampouco o Fluminense. O São Paulo também já venceu, tá com 18 pontos. Então, é isso daí, nação. O Flamengo tem a oportunidade de subir um pouquinho mais na tabela e ficar mais próximo do Botafogo. Vamos ver. O Botafogo também tem um jogo a menos. Vamos ver se o Botafogo vai
perder essa partida, né? Torcer para perder, que aí o Flamengo já chega pertinho aí da liderança, fica próximo, vamos ver o que vai acontecer. Então, nação, é isso daí. Deixa o like, se inscreva no canal, vai rapidinho nos comentários e coloca o seu palpite para essa partida entre Bragantino e Flamengo. Grande abraço, muito bom dia e a gente se vê no próximo vídeo.